Estamos de volta, o nosso querido podcast Livros, Livros e Mais Livros. Meu nome é Oscar Garcia, sou bibliotecário e agente literário. Vamos conhecer quem está conosco no podcast de hoje. Quem será? No Livros, Livros e Mais Livros, recebemos 2 escritores guarani que transformam a palavra em memória, resistência e afeto. De um lado, um autor de referência na literatura nativa, com mais de 35 livros publicados, palestrante e morador da aldeia Cacané Porã, em Curitiba, que escreve a partir da vivência, da ancestralidade e da família. De outro, um escritor, tradutor e cantor guarani, com livros publicados e uma forte atuação cultural a partir da aldeia Crucutu, em São Paulo, onde a literatura caminha junto com a música e a língua viva do seu povo. Sejam muito bem-vindos, Olívio Jecupi e Tupã Mirim. Seja muito bem-vindo, Olívio Jacupé. Seja muito bem-vindo, Tupã Mirim. Tudo bem com vocês? Prazer em recebê-los, meus amigos, aqui no nosso podcast Livros, Livros e Mais Livros. Tudo bom, Olívio? Tudo bem, Oscar. Fico muito feliz de estar aqui participando com você, né? Porque a gente se conhecia há alguns anos já, né? E só pelas redes sociais, conversando. E agora tivemos a oportunidade de gravar e já se conhecer ao vivo, né? É verdade, esse mundo moderno, né, Olívio? A gente já se conhece há anos, conversa há anos, já fizemos um podcast juntos, trabalhamos juntos em vários projetos, mas estamos nos conhecendo pessoalmente hoje. Muito prazer em conhecê-lo e recebê-lo aqui no nosso Livros, Livros e Mais Livros. Isso, fico muito feliz de estar aqui, né? Porque as redes sociais hoje é muito importante a gente trabalhar, porque é uma forma da gente divulgar nossas obras, né? Porque nós, escritores indígenas, a gente sempre sofreu preconceito, né? E às vezes a gente sempre observa que a imprensa, as grandes imprensas, mídias, eles não estão interessados na nossa literatura. Então, hoje em dia, a gente aproveita essas redes sociais que vão chamando a gente e a gente vai divulgando, mostrando nossas obras, né? Então, é muita história que a gente tem que mostrar e aproveitar todo esse trabalho. É isso, Olívio. Nós estamos muito interessados nas histórias dos povos originários, nas histórias dos povos indígenas. Então, um prazer enorme estar te recebendo aqui. E você também, Tupã, seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Primeiramente, Carúdio. Carúdio é boa tarde em Guarani. Meu nome é Tupã Mirim, né? Sou morador da aldeia Crucutu. Nasci lá, cresci lá e estou por lá. É isso aí. Então, sou escritor também, tenho 2 livros publicados. Pretendo escrever mais também, né? Certamente vai escrever mais. Então, ó, que dupla que nós temos aqui, hein? O Olívio, grande autor com mais de 40 livros na literatura indígena, e o Tupã, que além de tradutor, é escritor, também instrumentista, toca. Já vamos ouvir o Tupã tocando também. Para começarmos muito bem o nosso podcast de hoje, eu quero perguntar para vocês o seguinte: de onde vem a inspiração para escrever as histórias? Vamos começar pelo Olívio. Olívio, de onde vem a inspiração para escrever os livros? Então, eu sempre falo que quem dá a força para nós é Nhanderu, que é nosso Deus, né? Então, Deus, ele dá um dom para cada um. Cada pessoa tem seus dons, né? Um, tem 2, tem 3. E eu tive a sorte de receber esse dom de Nhanderu para escrever. Então, eu comecei a escrever em 1984. Foi uma época muito difícil, que naquela época só tinha 2 indígenas que tinham publicado um livro no Brasil, né? 2 indígenas de Sano, da Amazonas. E em 1984 eu comecei a escrever, mas não sabia como publicar um livro. Então, eu passei pegando meu caderno, escrevendo com a caneta e guardando as histórias. Falei, quem sabe um dia eu vou entender como é que funciona a publicação de um livro. Então, mudando para São Paulo, eu vim estudar na USP em 1992, e aí eu comecei a procurar as editoras para ver como que publica um livro, né? E a gente não era bem-vindo, porque eles não estavam interessados em literatura escrita por povos indígenas. E daí eu falei, nossa, mas é difícil a coisa, né? Até que eu descobri uma editora aqui em São Paulo,
que publicava livros só independente. Daí eu falei, nossa, é aqui. Cheguei lá e mostrei umas poesias. Falei, olha, eu queria publicar um livro, queria saber como é que é. Daí foi ali que eu publiquei meu primeiro livro em 1993, né? Então, foi muitos anos para mim aprender e publicar. Então, foi uma época assim difícil, mas a gente não desistiu, porque foi surgindo outros escritores. E daí, inclusive, no ano de 2003, o Daniel Munduruku criou o grupo dos escritores indígenas no Rio de Janeiro, onde a gente começou a participar. E daí, todo ano a gente participava. E uma coisa importante é que surgiu também depois a Lei 11.645, onde as editoras começou a se interessar mais pelas questões indígenas. E isso foi surgindo mais escritores, né? Então, hoje eu sempre falo assim que eu fico muito feliz de ver o crescimento da literatura escrita pelos autores indígenas, porque foi uma luta, né, muito forte. Dá para perceber, né, o livro, quase 10 anos para publicar o primeiro livro, então é uma luta bem forte. A lei que você cita é aquela lei que diz que as escolas têm que ter livros de autores originários, por lei, né? Por lei, a Lei 11.645, né? Que daí tem que ler a literatura, quer dizer, ler a literatura dos nas povos escolas, indígenas, nas bibliotecas, trabalhar com a questão indígena. É obrigatório ter um certo número de livros de autores indígenas dos povos originários. É obrigatório, mas eu sempre falo assim, né? A lei, ela só funciona se o professor trabalhar bem, né? Porque falar sobre os povos indígenas falava antes da lei, né? Porque sempre falou de nós. Mas o problema é que no passado tinha muitos livros escritos sobre nós. Mas não era indígena. Não era a realidade. Hoje a coisa mudou porque nós temos muitos autores, nós temos mais de 100 escritores indígenas no Brasil. Então, esse indígena escreve uma literatura, que eu tenho costume de falar, literatura nativa, que é uma literatura diferente, uma literatura que traz um pensamento diferente. E aí a lei funciona, porque não adianta você só falar sobre os povos indígenas. Se for para falar besteira, então é melhor não falar, né? Sim. Então, por isso que é importante... sem conhecimento de causa, sem saber a fundo. Então, por isso que é importante a literatura escrita pelos autores indígenas, por isso, para que a gente possa trazer conhecimento profundo para eles e eles trabalhar com as crianças. Então, isso é a importância dessa lei hoje, né? E se a gente para pensar, né, Olívio, parece que é muito sem autores indígenas, mas é pouco. É pouco. É muito pouco, na verdade. Sim. Porque quantas etnias indígenas a gente tem no Brasil? Então, se você for ver no Brasil, se você andar em qualquer aldeia no Brasil, você vai ver um índio escritor, um índio ilustrador, um índio cantor, um índio... Tem vários indígenas na aldeia com vários dons. Então, nós sempre tivemos escritores. Os escritores nossos vêm do passado, que era o povo que contava a história oral. Exatamente. Só que a maioria naquela época não sabia ler nem escrever. Aí, o que acontece? Você vivia contando história para preservar a cultura. Mas os não indígenas vieram e escutavam as histórias dos índios contando. Daí eles publicavam o livro. E muitas vezes deturpado, né? Deturpado, sem saber, errado. Sem ir a fundo. E aí, o que aconteceu? Com o surgimento dos escritores, a coisa começa a mudar. Porque os indígenas mesmo começam a escrever a história na visão indígena. Porque não é só escrever um livro bonito. Tem que escrever uma realidade, você entendeu? Que mostra o pensamento. E o índio, na aldeia, ele tem o pensamento cultural. E quando ele vai escrever, ele escreve o pensamento, né? Eu posso escrever um livro sobre a França, mas eu não sei como que eles pensam. Eu posso escrever, mas o pensamento não. Então, nós, na aldeia, a gente tem um pensamento e uma cultura que está dentro da cabeça, não é aquilo que você vê. Porque tem pessoas que vão na aldeia, por exemplo, tem até antropólogos, né? Eles vão na aldeia e observam o índio, daí ele escreve uma tese. Mas a tese que ele escreveu, ela é bonita, mas não é o pensamento do índio, do indígena. Na verdade, acaba sendo o ponto de vista dele. Não é o ponto de vista do indígena. E por isso que a literatura nativa vem com essa missão. Escrever uma cultura onde possa trazer conhecimento para os professores e o professor trabalhar, né? Igual a gente vê no Brasil, que a gente sabe muito bem o mais conhecido no Brasil, José de Alencar. O José de Alencar, ele escreveu o pensamento dele, não é o pensamento do Guarani, mas ele escreveu um livro, O Guarani. Então, é o pensamento dele, não é o pensamento da aldeia. Então, com o surgimento dos escritores, a gente começa a ver uma mudança no Brasil, né?
E daí o que acontece? Como eu comecei a escrever cedo, em 1984, casei, tive meus filhos acompanhavam eu desde pequenininho, que eu viajava pelo interior de São Paulo, capital, dando palestra, né? E eu levava eles desde pequenininho, eles viajavam comigo, né? O Tupã viajava desde pequenininho, o Verá, o Jecupé, a Cretiu. Aí, o que acontece? Eles iam aprendendo português também, que eles falavam só Guarani, né? Mas era bom que eles aprendiam português, vai observando. Aí, o que acontece? Quando foi ver, meus filhos começaram a escrever também, mais novo do que eu. A Cretiu lançou um livro, inclusive, ela lançou aqui na editora... No Grupo Elo, na Grupo Pera Elo, Books. né? Grupo Elo, é um livro chamado Cunhantaim, a Voadora, um livro belíssimo, que ela escreveu a primeira vez quando ela tinha 9 anos. Né? Depois, de repente, quando foi ver, o Tupã cresceu com 10 anos, o Veraga já estava com 9, quando foi ver, começou a escrever também. E daí os dois lançaram um livro junto, um livro chamado Contos dos Curumins Guaranis. Então, você vê, as crianças começam a aprender na aldeia que ele tem um talento, então escreva. Então, esse indígena que é contador de história, ele pode se tornar um escritor, você entendeu? Porque não adianta você só ficar contando a história, porque daí o que acontece? Você tem que ter essa história registrada também, para que não perca, né? E aí o que acontece? Hoje em dia nós temos escola nas aldeias, aí você tem que ter esses livros de assuntos indígenas chegando na aldeia, mas não chega, porque nós temos um problema muito sério no Brasil, que os governos compram, as escolas nas aldeias, elas são governadas pelos estados. Aí que é o problema. Os estados, a Secretaria de Educação, eles compram livro todo ano. Só que daí os mesmos livros que é distribuído na escola da cidade, chegam nas aldeias. E o dos autores indígenas não chega porque não é comprado. Aí afeta a aldeia. Então, por isso tem que mudar o sistema na Secretaria de Educação de todo o estado do Brasil. Tem lá dentro lá um lugar chamado Núcleo de Educação Indígena. E daí não compra livro dos autores indígenas. E os indígenas ficam lá esperando. Olha, eu queria tanto seu livro aqui na aldeia. Pois é, a secretaria tinha que abrir os olhos. E é interessante, né, Olívio? Porque isso, se o livro do autor indígena, se o seu livro chegar nas aldeias, é um exemplo para os futuros escritores. Sim. Você acaba sendo o grande exemplo, como você foi para os seus filhos. Os meus filhos, Você porque... vê, você escrevia, a Queretiu escreveu, Todo mundo. virou a família de escritores. Já a gente vai falar mais disso. Eu não falei nada para eles. Eles escreveram sozinhos. Eu até assustei. Eu falei, nossa, com 9 anos? Me passaram, né? O Verá, passou eu, porque eu comecei a escrever com uns 15 anos. O Verá, um dia ele chegou, ele era pequenininho, ele era magrinho, né? Você vê que eu sou gordão, né? E daí ele era magrinho, pequenininho, na época, com 9 anos. Daí ele chegou e falou assim, pai, escreveu com a caneta, né? Um papel, umas historinhas. Ele falou, pai, olha o que eu escrevi, o que você acha? Daí eu peguei e olhei, falei, nossa, mas a história é bonita. Daí eu falei assim, você copiou de onde? Daí eu falei, não, é eu que fiz. Eu que criei. Daí eu falei, mas será? Eu fiquei em dúvida, né? Daí eu encostei ele no quartinho lá e tranquei a porta e falei assim, eu vou passear lá na aldeia, daí você escreve outra história. E ele ficou lá, sentado, tranquilo, que ele é calmo, né? E foi escrevendo uma historinha. Quando eu voltei, ele tinha outra história. Já tinha feito mais uma. Eu vi que era verdade, né? E daí foi indo, uma amiga minha chamada Heloísa Prieto. Grande Heloísa, nossa grande amiga. Abraço para Heloísa. Foi lá na aldeia, daí eu falei, olha, Heloísa, meus filhos estão escrevendo, Tupã e o Jecupé, e o Verá. Daí eu mostrei para ela, ela falou, nossa, mas essas histórias são belíssimas. Daí ela falou, vamos publicar no jornal da época, aqui de São Paulo. Daí eu falei, então manda lá então para ver. Daí saiu. Quando saiu a matéria no jornal, saiu a historinha dos dois, saiu até a foto dos dois, né, pequenininho. Eu tenho até a foto aqui, né, no meu celular. E daí, quando foi ver, saiu a foto e a matéria. Quando foi ver, logo em seguida, na segunda, uma editora entrou em contato comigo e falou assim, a gente quer um contrato com seus 2 filhos, que a gente quer publicar o livro deles. E aí saiu o livro Contos dos Curumins Guaranis. Olha que maravilha, que legal, hein? Saiu primeiro no jornal e olha que bacana. E o Tupã lançou esse livro com o Verá. E, além disso, além de descobrir o talento dele como escritor, descobriu também o talento de cantar, né? Então, vamos ouvir uma musiquinha Tupã cantando aí, né? Porque... Você vai começar cantando pra gente, então, Tupã? Antes do Tupã cantar,
E você, Tupã, de onde veio a sua inspiração? Você já escreveu 2 livros. De onde que veio a inspiração para você escrever os seus livros? Então, para começar mesmo, foi como ele falou também, nem ele sabia, nem nós sabíamos também, porque 9 anos também não tinha nem noção também do que eu estava fazendo, né? Porque 2009 por aí, né? Tinha 10 anos. Aí tinha só um computador que era para a aldeia toda usar. Computador daqueles antigão mesmo. Daí ele ia lá escrever, que todo dia tinha que ir lá escrever, responder os negócios lá, resolver as coisas dele. Daí eu ia lá só para jogar o baralho. Ficava jogando paciência no computador. Daí, mas sempre olhando ali, ele escrevendo e, tipo, não sabendo o que era. Aí, do nada, eu comecei... A primeira história que eu fiz foi sobre uma coisa que eu estava vendo. Tipo, não era nem inspiração, era só uma realidade que eu estava vendo. Tipo, veio do nada e estava acontecendo um negócio lá que é bem... Como é que fala? Espiritualístico para nós, né? Algo espiritual que acontece na aldeia, que é chamado Ojepotá. Ojepotá, o título do meu primeiro texto lá, né? Ojepotá, que significa, traduzindo, a transformação. Tipo, resumindo, um cara tipo que falece, né? Morre. Tipo, e aí volta... se transforma em bicho, depois fica vivo de novo. E essas coisas a gente sabe que existe, né? Bem forte de se falar, mas era um negócio que eu estava vendo, né? Acontecendo na aldeia, tirando o corpo. E nós, criancinhas, só podia ver de longe, eu vendo ali. Aí, do nada, eu fui lá para jogar o baralho de novo, daí... Eu já sabia onde que ele apertava para escrever, daí coloquei, já sabia... ler e escrever um pouco, daí comecei, né? A escrever o que eu estava vendo. Aí nisso, até ele se surpreendeu e eu depois saí de lá e só brincando, só isso. Daí ele me incentivando, né? Não, escreve mais. Você lembra de alguma coisa? Ter um incentivo, né? Ter alguém que já fizesse antes. Se seu pai não escrevesse, provavelmente você não escreveria. Mas se você viu o exemplo, olha como é importante a gente ter as portas abertas. Muito legal, muito bom. Aí nisso, meu irmão também era mais pequeno e como eu escrevi lá, ele que já observava sempre em mim. Tipo, aquele irmão mais novo, que sempre faz... Você era o exemplo, você era o mais velho. Aí, tipo, a gente foi escrevendo mesmo, sem saber no que ia dar. Só escrevendo, só por diversão mesmo. Parecia, né? Mas, como ele falou, é um negócio que vem de dentro mesmo, coisa dos dons, vem de Nhanderu mesmo, que é... Deus para nós, né? Tipo, nossa crença é isso, né? Espiritualismo já é nossa crença, porque nós temos a nossa casa de reza lá, que a partir do momento que a gente nasce, a gente já frequenta. Tipo, com 1 ano de idade, a gente já tem que receber o nome em Guarani, que é do nosso povo, lá dentro da casa de reza, com 1 ano. Tipo, aí a partir de 1 ano já frequenta até crescer. Tipo, primeira escola para nós, que é ali que a gente aprende tudo. A como sobreviver, né, praticamente. É um lugar de cura, um lugar onde se reúne para tudo, né? Reuniões e tal, coisa... Lugar de música e dança, fortalecimento. Eu vou cantar um pouco, eu vou falar um pouco sobre a música também, o que significa para nós. Então vamos ouvir um pouco de música para começar, para termos música no nosso podcast. Qual o nome da música, Tupã? Nome mesmo, o título não tem nas músicas. Não tem? Não.
Muito bom, muito bem. Então, essa música não é que fala, é uma saudações para os nossos deuses, assim, que Deus Tupã, que temos vários deuses, né? Assim como temos vários guardiões, digamos, na floresta e tal. Aí essa música sauda o Deus Tupã e o Deus Nyamandu. E nós trata a música com todo respeito, né? Porque cada música também são mensagens até deixadas para nós, mensagens que vêm do nada também, onde a gente pode estar passando por dificuldade ali e a própria música nossa para nós nos cura, lembrando da nossa infância, porque como eu falei, a gente cresce na UPA e a gente trata com muito respeito as nossas músicas, assim como as danças também. Tem músicas que algumas é bem forte também, que é de curas mesmo. Tira objetos até das pessoas só com o tom da voz, gritando com o tom da voz, vibrações e tal. Por isso a música é bem importante para nós. É a sabedoria ancestral. Ancestral, porque nós não temos crenças igual às dos não índios, né? Esse aqui. Nossa espiritualidade já é a nossa crença. Perfeito, muito bom. Queria perguntar para vocês, começar pelo Olívio. Como foi a sua infância na aldeia, Olívio? Você tinha acesso a algum tipo de livro? Quando que você começou a ler? Quais os primeiros livros que você leu? Como foi a sua infância na aldeia? Então, quando eu comecei a ler, eu comecei a ler numa cidade chamada Cornélio Procópio, que eu comecei a estudar lá, né? No Paraná, né? No Paraná. Então, foi ali que eu comecei a aprender a ler e escrever, e ali que eu comecei a escrever, né? Porque eu estava estudando ali, daí depois eu mudei para uma cidade chamada Leópolis, e daí ali eu comecei minha carreira mesmo de escrever, que eu comecei a estudar e falei, nossa, porque eu lia muito naquela época, era uma época que eu gostava muito, porque hoje é uma geração diferente, né? Mas naquela época dos anos 80 e 90, era uma época que a gente trabalhava muito a leitura. Então, eu aprendi a ler cedo, que eu era pequeno, assim, eu ficava lendo, e eu comecei a gostar. E eu não esqueço até hoje o meu início, que eu comecei a ler Jorge Amado, que eu era garoto. Li um livro chamado Capitães da Areia, que eu não esqueço até hoje. É incrível, mas, é um livro dos anos 30 e é mais atual do que nunca, né? É demais aquele livro. Eu falei, meu Deus, mas quando eu li aquele livro, a minha cabeça ficou assim, inspirada. E daí que foi por causa disso que eu comecei a descobrir que eu tinha um dom para escrever, e comecei a escrever em 84. E eu comecei a ler muito também naquela época, Jorge Amado, e comecei a ler Leonardo Boff. E eu falei, caramba, esse cara aí mexe comigo. Daí eu começava a ler e mexia muito para me pensar nas questões indígenas. E daí eu comecei a ler Leonardo Boff e Jorge Amado. E daí, de repente, eu peguei um caderno e falei, eu vou escrever alguma coisa. Comecei a escrever algumas poesias. Daí, de repente, eu falei, vou escrever uma questão indígena aí, pegar um romance. Comecei a escrever. Eu comecei a escrever e eu ficava imaginando, mas como que termina? Eu era garoto, né? Eu falei, mas como que termina uma história? E eu não sabia. Daí eu comecei a escrever e daí, de repente, eu perguntei para um cara, falei assim, para um escritor, como que a gente termina uma história? Ele falou, a hora que você quiser. Eu falei, então, fechei o caderno, falei, então, terminei a minha história. Acabei. E aí foi assim que eu comecei, né? Mas fui aprendendo. Então, minha infância foi uma época assim que eu me preocupava muito com a questão indígena, porque a gente via muito problema de que nunca mudou, né? Eu vi a minha época, uma época que começou em 1500, porque desde 1500 as questões indígenas nunca mudaram. Elas continuam sempre repetindo a mesma coisa, né? Passamos um sufoco na mão dos jesuítas, passamos um sufoco na mão dos bandeirantes, passamos um sufoco na época da ditadura, passamos um sufoco
na mão dos fazendeiros hoje e hoje dos políticos. Então, a gente sempre passou dificuldade na mão de todos. Então, a história, ela só muda a data, mas a história ela é repetitiva a vida toda. Então, desde 1500 é o mesmo problema. E aí eu comecei a perceber, que eu falei, caramba, eu acho que se eu escrever alguma coisa vai ser bom, porque o povo precisa saber das questões indígenas que acontecem, que existe tanta violência, roubo de terra, invasão, assassinato, e a imprensa não mostra. Então, você imagina no passado, os bandeirantes chegavam nas aldeias e matavam toda a população indígena. E naquela época era normal matar indígena, porque eles vieram para matar mesmo. Então, ninguém ia preso. Daí, com o passar do tempo, as coisas começaram... Veio a época de séculos, daí o que vai acontecer? Depois da Constituinte é que começou a mudar, porque quando você mata um indígena, você pode ir preso. Não quer dizer que vai, mas pode ir preso, porque existe punição também. Mas antes não. Então eu comecei a perceber que a gente tem que escrever histórias que mostram a realidade nossa. Mas eu era garoto naquela época, pensei nisso. Só que daí quando eu fui chegar nas editoras, daí veio o problema. Naquela época era muito difícil, começo de ditadura, final de ditadura, as editoras não vão interessar em publicar um livro desse que é muito problemático. Aí, por isso que eu fui obrigado a passar, na verdade, para a literatura infantil. Porque quando eu comecei a escrever, que eu era garota, eu tinha aquela visão crítica. Então, eu escrevi um texto, eu escrevi um livro chamado O Breviário de um Índio. Um romance que eu escrevi em 1985, eu falei, nossa senhora, se eu for mostrar isso aqui, eu vou ser caçado. Porque era não sei se você sabe o que é a palavra breviário. Explica para o nosso público o que é breviário. Pois é, eu publiquei um livro chamado Breviário de um Índio, porque eu dei o título, porque eu fiquei lembrando tem aquele livro lá chamado O Índio Seminarista. Não, desculpa, O Seminarista. O Seminarista. Daí eu falei, só que nos anos 80, havia muito indígena no Brasil seminarista. E eu comecei a pensar que, na verdade, o índio não pode ser padre, mas ele tem que ser o pajé da aldeia, o tia-mãe. Então, sair da aldeia para estudar, para ser padre. E eu fiz um romance para fazer uma crítica sobre isso. Que daí o indígena vai entrar no seminário, só que daí, lá dentro, ele vai sofrer muito preconceito. E daí, no final da história, ele vai sair do seminário e volta para a aldeia, e ali ele casa com uma indígena, com uma Guarani. Né? Um exemplo. Por quê? Porque ele voltando para a aldeia, ele vai dar continuidade, porque na visão que eu tinha, se você tira os indígenas para ser padre, é mais um índio a menos que não vai ter filhos. E, não tendo filhos, vai ser prejudicial para as comunidades. Então, eu fiz um romance, e eu nunca publiquei, que eu tinha medo, né? Porque era um romance crítico, porque a minha visão naquela época, quando era garoto, era um pensamento crítico. Daí, o que eu fiz? Demorou-se anos, fui lançando meus livrinhos, até que, de repente, eu falei, bom, agora os outros ficam falando que eu sou conhecido no Brasil, então agora eu falei, então chegou o momento. Daí eu peguei e mandei para uma editora e lancei o ano passado o livro O Breviário de um Índio, depois de 39 anos. Quase 40 anos. 39 anos depois. E esse livro, você se baseou em alguém que você conheceu? Sim. Uhum. Sim, baseado na história real. É real, história real. Mas é uma história, assim, bem crítica, né? Então, quem procurar esse livro aí, O Breviário de um Índio, vai ficar impressionado, que eu escrevi quando era garoto. E aí, como no Brasil a literatura infanto-juvenil ela teve um crescimento muito forte com as questões indígenas, então fui eu começando a escrever também. E assim meus filhos foram entrando, o Tumpã escrevendo, o Verá escrevendo, a Cretiu escrevendo, e meu outro filho, que é o Caçula, que é o Jacupé Mirim, que também escreveu junto comigo, que eu lancei um livro junto com o Tumpã e o Jacupé e eu. Depois eu lancei um livro agora chamado Cacritiu, também eu e a Cretiu, minha outra filha. E assim vai indo. E como é você ter uma família de artistas? Porque não são só escritores, são artistas. Escritor, músico. Eu sempre falo para os meus filhos, eu falei, rapaz, vocês são sortudos, vocês têm que aproveitar essa vida, divulgar o trabalho de vocês, porque eu falo assim, se eu tivesse o dom que vocês têm, eu era conhecido até na lua, entendeu? Porque eu sempre falo assim, a única coisa que eu sei fazer é dar palestra e escrever história.
né? O que cá entre nós é muita coisa, Olívio, não Porque é é só pouco. isso. Agora, eles são talentosos, que eu falei, caramba, vocês nasceram com um dom maravilhoso, porque que nem você vê o Tupã, vou falar só do Tupã aqui, ó. Ele é tradutor, é escritor, é cantor, toca violão, toca violino e gosta de ser corta cabeleireiro, cabelo, é pescador. Desde pequeno ele corta cabelo na aldeia, porque na aldeia sempre tem algumas crianças que nascem com dom para Com cortar, dom. né? Olha que E ele legal. nasceu, até a primeira vez que eu cortei o cabelo com ele ontem, Ele ficou bonitão o cabelo, ó, como ficou bom. eu nunca gostei de usar esses negócios de máquina, daí ele cortou para mim ontem, falei, vamos ver o que que dá, né? E além de Eu tudo, gosto de um pouquinho de tudo mesmo. um pouquinho de cada. Então, você vê como é que é. O Verá, que é o outro filho meu, que é o cantor de rap, canta as músicas Guarani, canta rap em Guarani, é tradutor de livro também, que ele traduziu um livro para mim, né? É tradutor, toca violão, toca violino e toca outro instrumento lá que eu não sei o nome, parece um cavaquinho, não sei o nome daquilo, mas ele toca outro instrumento também. Então, você vê... Toca junto com o Alok, Canta com a Loki. canta com a Alok. E começou a carreira dele aos 7 anos, fazendo videoclipe, vídeos pequenos, né? Curta-metragem, aos 7 anos. E aos 7 anos ele descobriu também um talento de ilustrar livro e desenhar. Começou a desenhar, só que daí desistiu, né? Daí que foi passando outras carreiras. Então, É que eu é sempre muita falo, coisa também. É muita né? coisa. É muita coisa para uma muita pessoa coisa. só. Então, por isso que eu sempre falo, ó, vocês têm muito talento, vocês têm que aproveitar esse dom, porque isso aí, em Anderu, dá pra gente, então a gente não pode perder. Não pode desperdiçar. Não pode. E como que é, Tupã, fazer parte de uma família de artistas? Como eu falei, eu pretendo escrever mais, né? Porque eu gosto, né? Fica Mas o que ali... você gosta mais de fazer? Você gosta mais de escrever ou de tocar, por exemplo? Então, como eu falei, né? Eu gosto de um pouquinho de tudo, porque diversão sempre vai ter, né? Trabalho tem que ter. Mas mais do que isso, para mim, né? Que sou índio, para mim é mais do que uma... Não é que obrigação, mas como é que eu posso falar? Uma luta pelo povo, né? É uma missão, né? Missão. Missão de isso, vida. né? É isso que eu mais sinto, né? Que é em relacionada, tipo, a isso, aos dons, vida artística. Vejo mais como uma luta porque no Brasil, hoje, a maior luta também é o que? É território, né? Porque o pouquinho que nós temos também já prestes a perder para alguns lugares aí no Brasil. E isso é, tipo, para mim é gratificante também, cada um tentar fazer um pouquinho, né, para ajudar o povo, não só escrevendo, mas sim, assim como cantando, falando pelas palavras, a nossa luta de anos, né? Não só no rap também, não só na literatura, em qualquer tipo de ferramenta que se pode usar, tipo uma anciã na cidade hoje vendendo só uma cesta, já é um fortalecimento de cultura para mim, né? Tipo uma missão, como você falou. É isso, exatamente isso. Muito bom. Hoje em dia a gente tem visto, Olívio, como você falou, mais autores indígenas, mais autores dos povos originários. E das ilustrações? Tem bastante ilustrador indígena também? Então, quando eu comecei a escrever, na época eu corria atrás para ver se tinha algum ilustrador para desenhar os trabalhos da gente, mas era difícil naquela época. Desenhista eu sei que tinha, mas ninguém acreditava que ia chegar nessas questões de um índio ser ilustrador. Então, era difícil naquela época. E daí a gente foi obrigado a ter sempre ilustradores. Eu mandava um texto para a editora ia publicar, daí eu nem sabia quem que era o ilustrador, deixava na mão deles, né? Daí, com o passar do tempo, eu sempre falava, olha, era interessante vocês terem um indígena ilustrador também. É importante, né? Importante. E aí, o que aconteceu? Daí foi surgindo alguns ilustradores. E hoje a gente tem alguns, como eu falei, não é bastante, mas a gente tem alguns talentosos aí que estão fazendo carreira e ilustrando. Inclusive, eu lancei um livro numa editora e fiz um contato com uma Guarani lá do Rio de Janeiro, eu não lembro, Vanessa, se não me engano o nome dela, Vanessa Ribeiro, alguma coisa assim. Depois, eu lancei um livro em outra editora também, daí arrumamos uma ilustradora que vai sair em breve o livro, né? Que como é que é o nome dela? A Miguela Moura. Miguela.
E depois lancei um livro lá em Curitiba, quer dizer, numa editora, que eu não lembro agora. Daí o que aconteceu? Daí eu chamei um Guarani lá de Paranaguá, que desenhou e ilustrou meu livro. Daí a gente está vendo que está surgindo vários ilustradores, e isso é muito importante, porque vai trazer carreira para outros ilustradores. Porque em toda aldeia no Brasil que você vai, se você for, você vai encontrar um indígena, escritor e ilustrador. Só precisa de apoio e verificar essas pessoas aí que eles têm talento. Muitos têm talento e fica lá guardado aquelas coisas que depois perde no tempo, né? Então, por isso que a gente tem que incentivar essas pessoas a ilustrar e também escrever. Mas que temos pessoas, temos. Né? E aí, como a gente falou, vão ser exemplos também para os futuros ilustradores. E o que é interessante que você falou, você citou o nome de 2 mulheres indígenas. Isso é mais legal ainda da gente ver, né? Que são mulheres indígenas escritoras. Então, um grande abraço para a nossa querida Miguela Moura, grande abraço para a Vanessa, 2 ilustradoras. Que bom, que tenhamos muito mais. Né? A gente precisa, a gente quer que apareçam ele já tem o talento, mas que esse talento desabroche e chegue para o mundo todo. Temos que incentivar, isso que eu falo, porque quanto mais gente mostrar seu talento, chegar nas editoras, publicar, e a gente ter ilustrador indígena, porque eu sempre falo para as editoras, olha, se você quiser, eu indico algum ilustrador, porque o indígena, por exemplo, o Guarani, se ele ler um texto meu, daí eu entrego para um ilustrador Guarani, ele vai entender o que eu estou falando. Agora, se você entregar para uma pessoa que nunca foi numa aldeia, ele vai desenhar belíssima história. Eu já tive problema com isso, porque eu vejo o livro, é sucesso, e a pessoa fala, nossa, eu vejo os brancos falar assim, nossa, mas que ilustração belíssima. Mas tem pouco a ver com... Só que não tem muito a ver com a realidade nossa. Daí o indígena da aldeia olha e fala, nossa, que feio. Entendeu? Porque a visão do indígena, ela é diferente. Sim. Então, porque o indígena sabe, que nem, por exemplo, o Tumpão escreveu a história do Dipotá, ele escreveu toda a historinha. Se um Guarani ilustrador lê a história, ele já vai desenhar seguindo, porque ele já sabe o que é o Dipotá, como que o Tupã está falando, tá? Ele já calcula tudo certinho. Agora, para quem não conhece, ele vai olhar lá no dicionário, fazer alguma coisa, e de repente ele pega uma coisa e cria um monte de imagem que não tem nada a ver com a nossa realidade. Porque tem essa questão, não é só a questão da história, tem a questão cultural, tem a questão ancestral, então não é tão simples assim. Sim, porque a cultura é uma coisa que você... A cultura, o que acontece? Você tem uma cultura própria. Você vê as coisas acontecendo, você cria um pensamento. Eu vou dar um exemplo que aconteceu uma vez. Um antropólogo chegou numa aldeia e viu um índio, ele ia embora para outra aldeia. E daí, de repente, ele pôs fogo na casa e queimou tudo. Queimou tudo. Daí, de repente, esse antropólogo que chegou lá na aldeia ficou observando. Depois, quando ele foi escrever na tese dele, ele escreveu assim, o indígena, quando ele vai embora... Ele queima toda a sua casa, suas roupas, todos os objetos, porque ele vai para outra aldeia, ele não leva com ele os espíritos mal, queima tudo. Daí, depois eu falei, rapaz, mas que coisa de louco. Daí eu falei assim, mas daí, não é assim como ele está falando. Daí eu falei, mas por que ele está indo embora na aldeia? Não, ele está indo embora porque ele cometeu um erro aqui na aldeia e o cacique mandou ele embora. Ele mandou ele embora e ele foi embora. Bom, como ele vai embora, a casa é dele, a roupa é dele, ele faz o que ele quer. Ele queimou a casa e queimou a roupa e foi embora. E aí, então a pessoa cria uma ficção. Criou totalmente diferente, Inventou toda uma salada, imaginando, e não é. Porque ele fez uma coisa errada, porque a casa é dele. O cacique não vai fazer nada. Não, a casa dele faz o que quiser. Ele queimou, falou, não, eu vou queimar, já eu que fiz, então eu vou queimar, que eu não quero que ninguém... Quem quiser faz outra casa. Então, a visão indígena é isso. Ele foi embora por causa que ele cometeu um erro na aldeia, foi mandado embora, porque às vezes acontece de ser expulso, ele vai para outra aldeia. Mas daí o cara criou toda a ficção, que é uma coisa espiritual, que ele estava fazendo, que ele está indo embora, para que os espíritos mal fiquem ali, não acompanhem ele, não sei o quê. Ixi, é um sufoco. E aí quem tá por dentro da história olha e dá risada. Né? O cara viajou totalmente. Viajou. Por isso que o indígena, quando eu falo literatura nativa, é isso. O indígena ele tem todo o conhecimento do seu povo. E quando você cria uma ficção que
que não segue a realidade, aí complica, né? Então, por isso que eu fico preocupado às vezes. Então, eu sempre falo, escreve, mas escreve uma história que vai trazer uma coisa que não vai afetar, porque cada povo é cada povo. Então, por exemplo, eu não vou ficar escrevendo um livro sobre o Chavante, porque eu não sei como o Chavante pensa. O Chavante tem outra cultura, Sobre as outro pensamento. etnias já tem muita diferença. Sim, né? diferença, tem mais de 300 etnias. Então, e aí, ó, a gente tem mais de 300 etnias e tem só 100 autores. Então, nem então, tá faltando, tá faltando. Nem Tá todas as faltando. etnias estão sendo representadas. Sim, Então, realmente, tá a gente faltando precisa ter muito. muito mais autor indígena. Tá faltando muitos autores no Brasil, porque é como eu te falei, mas eu vejo que um dia vai chegar lá, porque Está melhorando. está né? melhorando, porque como eu te falei, comecei a escrever em 84, tinha 2 indígenas com livros publicados, e hoje nós temos aproximadamente mais de 100. Agora o que acontece? Somando em número, para nós indígenas é bastante, mas vendo assim no cálculo no Brasil, porque o Brasil tem muitos escritores, tem muitas pessoas, você vê, tem mais de 200 milhões de pessoas. Nós temos 1,5 milhão de população indígena, então nós somos pequenos. Então, para nós é grande nesse sentido, que para quem não tinha nenhum... Em vista do que estava, está melhor. Tá Mas melhor. ainda pode melhorar Mas muito pode mais. melhorar, porque tem mais indígenas de outros povos aí que precisam escrever, né? E vamos torcer para que as coisas vão chegando, porque, como eu falo, eu sou da geração que eu estava no início. Você Então, foi para o mim, precursor, você foi o... pioneiro, como a turma fala, né? E isso, para mim, é orgulhoso, porque hoje eu vejo o crescimento de muitos escritores famosos aí, as coisas foram se abrindo, crescendo. Hoje é importante que a gente tenha até o Ailton Krenak lá, que está na Academia tá na Academia Brasileira de Letras. Uhum. O Daniel Mundurcu parece que agora entrou na academia aqui do estado de São Paulo também. Os livros já estão, né, do Krenak está em lista de vestibular. O do Daniel Munduruku acabou de entrar nas próximas listas da FUVEST. Sim, então isso é importante. Lá no Paraná, o ano passado, se não me engano, acho que foi ano passado, se não me engano, teve o vestibular indígena, e foi importante, porque daí saiu, o texto era sobre mim e sobre a Jovina Arangu, que é do povo Caingangue, né? Eu falei, nossa, que beleza. Daí, de repente, os índios falaram, tá estudando sobre vocês lá, a prova. Falei, que bom, sinal que as coisas estão melhorando. Então, eu sempre falo assim, vamos trabalhar para que vai melhorando aos poucos. Eu sempre falo assim, eu vou crescendo, subindo escada por escada. Não tenta ir de uma vez, porque de repente você vai lá em cima e cai. Dá um passo maior que a perna. Vai dando um passinho devagarzinho. E foi assim que eu comecei em 84 e continuo subindo a escada degrau por degrau. E sempre também, o que eu acho que é importante, Olívio, sempre tentando trazer mais pessoas da comunidade, sempre puxando mais talentos da comunidade. Isso é muito bom. Mas... Não, pode. Vamos cantar mais um pouco, então, aí, né? Eu vou fazer uma pergunta para o Tupã e aí depois eu vou pedir para ele cantar mais uma. Tupã, você faz a tradução. Qual que é a importância de ter livro em português, bilíngue junto com o Guarani? Acho que é mais importante assim para nós mesmo, porque o não branco não vai conseguir ler mesmo, né? Mas é importante para nós porque hoje nas escolas, para nós, né, nas aulas diferenciadas lá já para nós é obrigação aprender o parágrafo indígena, né? O parágrafo, escrever e ler tudo certinho, né? Sem deixar do português, né? O principal, mas temos as aulas diferenciadas que servem para nós aprender a ler e escrever. E eu acho que os livros traduzidos, eu acho que incentiva bastante, porque como meu pai fala e como vocês falam, né, tentar reunir, se reunir, tentar trazer, eu acho que mostrar já está ajudando também, né, mostrar os trabalhos para as criancinhas das escolas indígenas também. Acho que isso puxa também, como vocês estão falando, né, isso que puxa também, incentiva as criancinhas a ler e escrever. No meu livro lá, Conto dos Corumins Guarani, acho que já foi em muitas escolas também. E lá tem umas perguntinhas em Guarani para os índios mesmo, o Guarani responder em Guarani e tudo. Aí eu acho que isso é legal também, eu acho que é importante, eu acho que estimula o pensamento das crianças indígenas.
Estimula, fomenta, vê que é possível ser escritor. O bom é ser que ilustrador. não só no Guarani eu já vi um monte de traduções em outras línguas também. A gente fica curioso, nós mesmo, né? Nós de povos diferentes, fica curioso ali tentando ler, tentando aprender e É tal. porque às vezes tem algumas palavras que podem ser parecidas, mas outras têm Muitas vezes acontece isso. Daí a significado gente, diferente, né? eu acho que ajuda bastante isso. Eu aprendi a traduzir, não, escrever em Guarani na escola mesmo. Daí eu gosto de soletrar assim um pouco em Guarani, que eu gosto de escrever, expressar os pensamentos escrevendo ou cantando ali, Legal. refletindo. E tem biblioteca nas escolas da aldeia, Tupã? Tem Tem. biblioteca. E aí tem livros nas línguas originárias. Pouco, mas tem. Tem que ter mais, né? Tem que ter mais. É isso aí. Vamos ouvir mais Vamos uma, ouvir mais uma uma? música, Tupã? Jagatacatu, Jupiagai, Jagatacatu, Jupiagai, Taperupinha, Monhendo, Borai, Taperupinha, Monhendo, Borai, Borai, Jajivumau, Jaruam, Jajivumau, Jaruam, Baraetembu, Agachu, Baraetembu, Agachu, Agachu. Jagatacatu, Jupiagai, Jagatacatu, Jupiagai, Taperupinha, Monhendo, Borai, Taperupinha, Monhendo, Borai, Borai, Jajivumau, Jaruam, Jajivumau, Jaruam, Baraetembu, Agachu, Baraetembu, Agachu, Agachu. Nyanderu, tenonde, nyandechu, tenonde, nyandere, omae, nyandere, omae, nyanderu, tenonde, nyanderu, tenonde, nyanderu, tenonde, nyandechu, tenonde, nyandere, omae, nyandere, omae, nyanderu, tenonde, nyanderu, tenonde. Nyandere omae, nyandere omae, nyanderu tenonde, nyanderu tenonde. Pois é. Aí você Muito viu a bom. força da música guarani, né? Porque daí na casa de reza à noite tem os tocadores, daí tem as mulheradas também que cantam junto, daí aquela voz imensa. E ali é o jeito da gente falar com Deus em Anderu, é cantando. Então, por isso que é diferente da cidade, que a cidade tem os pastores, os padres, que eles têm tudo aquelas regras, horário, 1 hora a missa, tem tal, fazer as leituras.
Ali não, ali chegou cantar, dançar e fumar no cachimbo. E ali a gente está falando com Nhanderu, né? E daí não tem hora para terminar, porque às vezes escureceu, vai entrando, termina a hora que quiser e vão saindo, às vezes amanhece à noite. Mas isso é em todas as etnias ou na Guarani Não, essa aqui é específica? Guarani. Específica? Essa Não, aqui é não, eu Guarani. digo não a música, eu digo o ritual. Esse é um ritual que costuma acontecer em outras etnias também? Sim, outras etnias, porque cada povo tem sua cultura diferente. O que a gente está vendo aqui é só Guarani. Sim. Porque daí você vai ver, você chega na casa de reza, que é chamada Opu, e daí tem cerimônia toda noite. Quando começa a escurecer, as pessoas vão chegando, daí vão sentando, faz acende a fogueira, as mulheres vão cortando fumo de corda, queimando, se preparando. Depois, de repente, já começam os jovens a fazer um local ali para cantar, 1 hora de canto, dança. Daí tem um momento que o Tchamõe vai fazer cura, que é dar cachimbada nos doentes. Para quem não conhece, o Tchamói É o pajé. É o pajé. O pajé é conhecido na cidade, né? No Guarani a gente chama de Tchamõe. Tchamói. Tem até um original do livro, né? Que fala do Tchamói. Sim, sim. Sempre a gente coloca, quando tem algumas histórias que a gente escreve, a gente fala de Tchamõe, porque a palavra pajé não é falada na aldeia Guarani, porque pajé quer dizer feiticeiro. E é totalmente diferente. A ideia do E o Tchamói branco conhece no Brasil como pajé essa palavra, só que a palavra traduzida é feiticeiro. E o Tchamõe é curandeiro. Né? que é totalmente diferente. Então muda. Né? É igual... Porque os dois têm poder. O pajé e o Tchamõe. Só que o Tchamõe é para fazer cura. O nome já o fala. pajé é curandeiro. para fazer feitiço. Então, por isso que a gente procura os Tchamõe para curar a gente, né? A gente não vai procurar o pajé para... A não ser que você vai procurar um pajé para fazer feitiço para o outro. Então, isso que é a diferença. É isso, muito bem. É os saberes ancestrais. E, Olívio, como está a vida na aldeia nos dias atuais, nesse tempo de tanta tecnologia para lá e para cá? Como está a vida na aldeia? Qual a diferença da vida na aldeia hoje para uns anos atrás? Hoje nós temos uma vida diferente dos anos 70, 80, porque hoje a gente tem escola nas aldeias, tem computadores, tem crianças... aprende a língua mais fácil hoje em dia, porque antigamente era difícil o indígena aprender o português. Hoje, como tem escola, tem rádio, tem televisão, as crianças aprendem a sua língua no Brasil e depois aprendem o português também, né? Então, a gente tem a tecnologia, que eu sempre falo assim, a gente tem que saber usar para o bem. Por isso, hoje, a gente tem vários indígenas hoje, professor dentro da aldeia, dando aula, indígenas sendo motorista na aldeia, indígenas agente de saúde, indígenas fazendo universidades, indígenas fazendo mestrado, indígenas fazendo doutorado, indígenas escrevendo livros, indígenas médicos, indígenas advogado, indígenas presidente da FUNAI, indígenas ministro dos povos indígenas. Então, isso, houve uma mudança. Essa mudança, eu sempre falo assim, que é para o bem, porque se a gente não tivesse mudado esse sistema, a sociedade já tinha engolido nós. Porque a gente passou a vida toda tendo que fugir para enfrentar os não indígenas que invadem as terras indígenas. Então, a gente teve que descobrir a ferramenta, a própria ferramenta do não indígena. Então, por isso que nós hoje estudamos e recebemos crítica. Quando eu comecei a escrever, os outros falavam assim, mas como pode? Um índio escritor, eu que sou branco, nunca publiquei um livro. Você ouviu isso? Você Ouvi chegou várias a ouvir? vezes. Várias vezes. Então, quando eu entrei na USP, eu vi gente que falava assim, nossa, mas como que ele conseguiu entrar na USP? Eu que sou branco não consegui. Daí, de repente, meu filho ficou famoso cantando rap. Os outros começaram a criticar, mas índio não pode cantar rap. Por que então, não? o que acontece? Tudo não pode. Daí eu falo assim, mas vocês usam guaraná, vocês comem farinha de mandioca, vocês comem pipoca, vocês comem pamonha, vocês tomam chimarrão, comem tapioca, dormem na rede, brinca de peteca, brinca de bolinha de gude. Tudo isso vem dos povos indígenas. E a gente não foi lá falar para vocês que vocês não podem usar. Então, vocês veem, a gente pode usar a mesma coisa que vocês usaram de nós. Então, a gente usa para o conhecimento. Então, a música do rap, que o meu filho canta, é para defesa. A literatura que a gente escreve é para defesa, para que a gente possa ser valorizado, ser reconhecido e trazer conhecimento para a sociedade. Um índio se formar para advogado é importante para defender a causa. Hoje, a gente tem lá no Ministério dos Povos Indígenas, o nosso parente lá, que eu sempre converso com ele em alguns eventos, é Eloy Terena, um grande advogado. O cara é
de alto nível. Então, isso é importante. Agora, antigamente, quando a gente vivia só na floresta, nas aldeias, os outros falavam, eles são primitivos, eles são atrasados. Agora que a gente vem e mostra a nossa capacidade, aí fala, deixou de ser índio. Ou seja, sempre vai ter alguém para criticar. Sempre. Sempre tem gente, não importa o que aconteça, sempre tem aquelas pessoas que querem voltar felizes só quando criticam os outros. Sim, por isso que a gente tem que falar assim, enquanto eles criticam, vamos estudando. Enquanto eles Exatamente. criticam, vamos publicando. Enquanto eles criticam, vamos cantar. Então, assim, a gente vai trazendo essa mudança. Então, houve uma mudança mesmo. Por isso que a gente recebe crítica. Ah, mas eles não são mais índios. Olha, o índio só anda de avião. Ah, o índio já tem carro. Ah, o índio tem moto. Pô, mas por que a gente não pode ter? Você entendeu? Por que o povo do Brasil pode ter carro? O carro veio de fora também, por que você pode ter? Por que você usa uma calça jeans? Não é sua, veio de fora também. E o indígena não Tudo pode? vem de fora. Agora, por que a gente não pode? Então, a gente pode usar a mesma coisa sem deixar de perder a cultura. Você entendeu? Então, isso que é importante. Então, hoje a gente usa a ferramenta, né? Então, você vê aqui, por exemplo, o Tupã cantando uma música Guarani, com uma ferramenta da cidade, que é uma câmera filmando, para que as pessoas vão entender a música Guarani através da própria ferramenta deles. E o que é melhor, vai chegar em todos os cantos do mundo. Todos os As cantos do pessoas em mundo. qualquer lugar do mundo vão poder assistir, vão poder acompanhar. E eu acho que é isso, né, Sim. Olívia? A gente está aqui para isso, para espalhar Sim. a palavra, É. não só Guarani, a palavra originária. E assim, uma coisa que eu sempre brigo, a gente tem que ter a bibliodiversidade. Sim. Então, é a diversidade das línguas, sabe? As pessoas de diferentes etnias, diferentes raças. Todo mundo tem direito a expressar a opinião e a mostrar a sua cultura, que é tão rica. Olha como a cultura que a gente está pegando aqui é a cultura guarani. A gente tem mais de 300 etnias. Mais de 300. Olha como a cultura é rica. E às vezes a gente não dá esse valor. A gente não. A gente aqui dá o valor, mas infelizmente muitas vezes o povo acaba nem conhece. Sim. É o que é uma pena. E tenho certeza, quando você falou de pamonha, paçoca, bolinha de gude, muita gente nem sabe, Não que era, que era vem dos povos indígena. indígenas, vem dos povos indígenas. Exatamente. A pamonha vem dos povos indígenas. O milho, que hoje é conhecido no mundo todo, é dos povos indígenas. Eu fico impressionado que o Brasil tem tanta coisa que é tudo dos povos indígenas, né? A batata doce que a gente vê no Brasil tem na América toda. O milho que é espalhado no mundo todo, né? Tem no mundo todo hoje, vem dos povos indígenas. Então, as pessoas têm que saber que o mundo indígena, os remédios que são falados aí, que tem nas farmácias, o conhecimento vem dos povos indígenas. Então, são muitas coisas que estão aí que eles não sabem. Então, por isso que é importante as pessoas escreverem bastante coisa também falando dos povos indígenas. Porque eles esquecem que vem de nós. Eu até fiquei impressionado uma vez que a gente veio falar aqui, eles vão num tal lugar comer batatinha frita, que é aquela batata inglesa. A batata inglesa é dos povos indígenas. Foi para a Inglaterra, voltou com o nome batata inglesa. Eu falei, que doideira. Já estava aqui Já antes, estava aqui, né? foi para lá e voltou. É incrível, então, né? é um absurdo. Olha, não sei se vocês vão acreditar, mas já passou 1 hora que a gente está aqui. É, Dá para né? acreditar? Passa muito rápido, né? Passa. Quando a gente se diverte, passa rápido. Eu vou pedir para o Tupã cantar a última música. Eu quero perguntar para vocês quais os planos para o futuro, Olívia e Tupã. Eu, recebendo a força de Nhanderu, quero continuar publicando livros para que a gente possa trazer mais conhecimento para a sociedade, que esse planeta melhore, pare de destruir a floresta e que os governos políticos apoiem a causa indígena e parem de lutar contra nós e vamos demarcar as terras indígenas no Brasil. E você, Tupã? Umas palavrinhas, SOS Amazônia. Muito bom, muito bem. Eu quero lembrar que nós temos aqui no canal Elo Educação um podcast que é sobre os povos originários, que se chama Vozes Originárias. Então, a gente vai deixar o link aqui na descrição também para quem quiser conhecer, acompanhar, acompanhe o nosso podcast Vozes Originárias. Então, quero agradecer muito a presença do meu grande amigo Olívio Jacupé, agradecer muito a presença do meu amigo Tupã. Foi um prazer estar com vocês no nosso podcast, que é o Livros, Livros e Mais Livros, e dessa vez mudou o nome, ó.
Ficou livros, livros e mais livros e música também. Então, para finalizar o nosso episódio de hoje, nosso programa de hoje, é com você, Tupã. Fica, Titi. Canta junto aí. Bom, vamos lá. Isso, eu sou péssimo. Apucachutinho, apucachutinho, nhanderu amba o pitu, nhanderu amba o pitu, apucachutinho, apucachutinho, nhanderu amba É isso aí, fechamos mais um episódio do nosso querido podcast Livros, Livros e Mais Livros. Fechamos com chave de ouro com uma música do Tupã e com a participação especial, segunda voz de Olívio Jacobsen. Muito bem. Eu acho que deve ser a quarta. Mostrando talento também para a música do Olívio. Semana que vem a gente tem mais um episódio. Curta o nosso programa, compartilhe, vá às suas redes sociais, fale para todo mundo. Curta também o Olívio, Tupã, acompanhe a carreira dos nossos grandes autores originários. Semana que vem tem mais. Leia hoje, leia muito, leia sempre. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.